Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Maicon, eu sou o idealizador do canal Fugindo da Zona de Conforto. Nesse canal eu conto um pouco das minhas experiências e tudo que eu venho passando ao longo de um pouco mais de um ano, desde que eu decidi sair da empresa e me aventurar no mercado financeiro. E no meio de todo esse caminho, eu me reencontrei com Deus, me reencontrei com a minha fé, me reencontrei com a minha essência. Então, se você acha que de alguma forma essas experiências podem te ajudar, podem agregar algo à sua vida, te inspirar ou te ajudar de alguma forma, no final deste vídeo vai ter o link para você se inscrever, conhecer o canal. Então, antes de começar o vídeo, como já é de praxe, vou pedir para que você deixe seu like, você compartilhe, comente, se inscreva no canal, para que possamos dessa forma fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E aí no vídeo de hoje eu vou te contar como Deus conversou comigo nas férias, quando eu estava na praia. Aconteceu agora algum tempinho atrás, na virada do ano para 2022. Só que antes de eu te contar, para fazer mais sentido para ti tudo o que aconteceu lá, eu vou te contar um sonho que eu tive quando eu estava na Conferência Destino lá em São Paulo. Isso aconteceu em setembro de 2021, que foram 3 dias que eu estive nessa conferência e foi realmente uma virada de chave total assim na minha relação com Deus, na relação com a minha fé, com meu espírito. Eu estava sozinho lá em São Paulo e numa das noites eu sonhei, e nesse sonho eu estava em uma conferência, bem lá no fundo, bem atrás, num grande auditório. E aí tinha um conferencista falando, e de repente entrou uma pessoa, assim, toda vestida com roupas de couro, cabelo comprido, meio cheio de trança, com os olhos pintados de preto. Na verdade pareceu o Jack Sparrow do Piratas do Caribe, assim, muito parecido, mas com umas roupas de couro, assim, uma pessoa fora do comum, assim, que se você encontrasse na rua, iria te chamar muita atenção. E essa pessoa ela entrou assobiando nesse auditório, assobiando alto, e começou a atrapalhar a conferência. E ele sentou bem do meu lado, só que não existia cadeira para ele. E aí ele se sentou no chão e continuava a assobiar, ele estava no mundo dele. E aí nesse momento o conferencista parou e todo mundo virou para trás e me olhavam com uma cara do tipo assim: tu não vai fazer nada? Ele está atrapalhando. E aí eu peguei e chamei a atenção dessa pessoa. E aí ela olhou para mim e parou de assobiar e começou a chorar. E aí eu peguei e estendi minha mão para ele e disse: tá tudo bem, não precisa chorar. É só porque o teu assobio estava muito alto e estava atrapalhando a conferência. E no momento que eu falei isso, ele parou de chorar e adormeceu no meu braço. E aí, como eu não conseguia interpretar esse sonho, eu fiz amizade com algumas pessoas, assim, com uma conexão com Deus muito forte, muito maior do que eu na época. E uma delas me explicou esse sonho, né? Que muito do meu propósito, do meu chamado de Deus, que eu já compartilhei com vocês aqui também, mas se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele no final deste vídeo aqui também para você poder assistir e entender melhor. Ela disse: Deus está te dizendo que o seu chamado está ligado a atender aqueles que são os excluídos da sociedade, aqueles que são julgados, aqueles que são, sabe, aquelas pessoas que tu olha na rua e tu não, sabe, tu não quer ajudar, tu julga. E assim terminou essa história. E aí depois de tudo isso e pensando no meu propósito, muitas vezes eu tive a oportunidade de ajudar moradores de rua, pessoas carentes, crianças. E eu venho fazendo, sempre que essas oportunidades aparecem,
eu vou e dou o meu melhor. E aí quando eu estava na praia, agora, já era a véspera da virada de ano. E aí eu e um amigo, nós fomos ao mercado. Nós estávamos lá em Itapema, lá em Santa Catarina, um lugar lindo, né? Cheio de prédios maravilhosos, avenidas lindas, super iluminado, tudo bonito lá. E aí nós fomos no mercado e aí me chamou a atenção dois senhores deitados na calçada. Não sei ao certo se eram moradores de rua, mas provavelmente. E a gente passou por eles. Eles estavam deitados assim nos papelões. E eu já vinha há alguns dias, porque já fazia alguns dias que eu tinha saído de casa. A gente passou um tempo na casa do meu pai e depois fomos lá para Itapema, no apartamento desses nossos amigos. E eu já vinha há alguns dias assim um pouco afastado de Deus, porque em casa eu tenho todo o meu ritual de devoção, de oração. E eu não estava conseguindo cumprir muito bem nas férias, por causa os horários, criançada para todo lado, então pessoas para todo lado também, então fica um pouco mais difícil. E isso já estava me pesando assim, porque essa relação com Deus, essa relação de fé, ela é tipo um hábito, é um hábito bom, um hábito maravilhoso que tu bota na tua vida. E a partir do momento que tu começa a botar bons hábitos na tua vida, quando tu não tá conseguindo cumprir com esses hábitos, isso começa a te incomodar, isso começa a mexer contigo, né? E quando a gente fala de Deus, então é mais forte que tudo. E aí eu tava, sabe, com esse certo sentimento, assim, de, sabe, tô deixando a desejar com Deus. E aí quando a gente estava indo pro mercado a pé, eu vi esses dois senhores no chão, e me chamou a atenção, mas a gente passou, né? Estavam de férias e tal. Passamos. Aí fomos lá, fizemos as compras e na volta, um desses senhores, ele veio e me abraçou. Assim, estava passando pela calçada, quando eu vi ele veio e me abraçou. Aí ele brincou comigo e ele disse, não tem R$ 1.000 para me emprestar? E aí eu até sorri para ele e até brinquei, eu disse, olha, eu também tô precisando de R$ 1.000, eu falei para ele. E aí ele começou a rir e ele disse, tô brincando contigo, só gostaria de te desejar um feliz ano novo. E aí eu agradeci e desejei para ele também um feliz ano novo. E continuamos, né? O senhor ficou lá na sua calçada, e nós fomos para casa desses nossos amigos, né? Levamos as compras, mas já pelo caminho, assim, o meu coração, o meu espírito, assim, vinha me torturando, assim, dizendo, tu não vai fazer nada por eles? Tu não vai fazer nada por eles? E eu continuei andando, né? E aí chegamos lá, largamos as sacolas, aí contei o que havia acontecido para minha esposa, para a esposa desse nosso amigo, e eu disse, e aquilo lá ficou me remoendo, passou mais alguns minutos, eu disse, eu vou voltar lá e vou ver o que eles estão precisando. Eu não aguentei assim. E eu voltei lá sozinho, e quando eu cheguei lá, eles estavam os dois deitados, meio dormindo, e eu me lembro até, assim, me lembro nitidamente, assim, desse senhor que veio e me abraçou, ele estava deitado, assim, com a boca meio aberta, e estava correndo uma lágrima do olho dele, assim. E aí quando eu cheguei perto, assim, ele abriu os olhos, olhou pra mim e começou a sorrir. E aí eu peguei e disse pra ele, do que vocês estão precisando? Vocês estão com fome? E ele disse sim. Aí eu disse, o que vocês querem? Ele disse, qualquer coisa serve. E aí eu disse, então espera aqui que eu vou ali no mercado comprar pra vocês. E eu fui lá no mercado, comprei 2 pastéis, comprei 2 coxinhas, comprei uma Coca 600 para cada um, botei numa sacolinha e levei de volta lá para eles. E a felicidade deles era tão grande, a alegria era tão grande, e foi uma coisa assim tão simples que eu pude fazer, sabe? Que para eles pode ter feito toda a diferença. Pode ter sido, sabe, um momento de virada, pode ter sido, sabe, sei lá, se sentir notado, porque eles estavam exatamente na calçada, na frente de um restaurante, de uma churrascaria,
onde todo mundo estava comendo, bebendo, todo mundo feliz, e todo mundo passava por esses dois senhores e ninguém falava nada, ninguém fazia nada. Mas Deus tocou meu coração, fez eu me lembrar do meu propósito, fez eu me lembrar de que Ele está sempre olhando por nós. E aí eu me lembro até hoje o nome dos senhores, Marcelo e Ricardo. Marcelo foi quem me abraçou. E aí desejei para eles tudo de melhor, que Deus abençoasse eles e a vida deles. E voltei lá para o apartamento desses nossos amigos, agora com meu coração mais tranquilo. E no dia seguinte, quando nós estávamos indo para a praia, aí eu olhei para essa mesma calçada onde eles estavam na noite seguinte e não tinha mais nada, estava tudo limpo lá. E tudo bem, isso me trouxe uma certa tranquilidade, pensei, estão por aí, né? E agora vem a parte mais incrível. À noite, próximo da virada, nós decidimos ir para a beira da praia para ver a queima de fogos. E aí nós fomos, estávamos lá na beira da praia e até faltou luz, estava tudo meio escuro. E na hora que começou os fogos, eu com meu filho no colo, o filho reclamando e tal, com ele no colo, tentando assistir a queima de fogos, quem que para do meu lado e começa a conversar comigo? O Marcelo, o mesmo senhor que eu ajudei no dia seguinte. E o Marcelo, ele estava bem vestido, com uma camiseta branca para a virada do ano, para quem busca paz. E estava ali conversando comigo como se não me conhecesse. E realmente não sei se ele me reconheceu. Mas ele estava ali falando dos fogos, trocando ideia, falando de uma balsa que pegou fogo em Balneário Camboriú com os fogos, dizendo que ele e o filho dele também, eles montam esses shows pirotécnicos de fogos. E eu estava ali assim, tentando entender o que Deus estava tentando me dizer, o que Ele estava tentando me mostrar com tudo isso. E nesse meio tempo, Marcelo foi embora. E de uns tempos para cá, eu refleti muito sobre esse acontecimento. E as conclusões que eu cheguei foi: eu já estava me sentindo mal por me sentir devedor com Deus. E Deus, naquele momento, Ele me deu uma oportunidade de mostrar que Ele está sempre olhando por nós. E aí Ele me deu a oportunidade de cumprir um pouco mais do meu propósito. Então Ele botou aqueles senhores no meu caminho, tocou o meu coração porque Ele sabia que eu não deixaria que isso passasse em branco. E fez com que novamente eu me sentisse mais próximo de Deus do que nunca. Então foi... E o mais legal de tudo, do seu Marcelo ter me encontrado no dia seguinte, lá bem na hora da virada dos fogos e tudo, e estando bem, foi para Deus me mostrar assim que às vezes com pequenas atitudes a gente pode de verdade mudar a vida de uma pessoa. Se mudou a vida do Marcelo, não sei. Não sei em que condição, do porquê que ele estava lá naquela calçada, tirado. Eu realmente não sei. Mas tudo que aconteceu, do jeito que aconteceu, a explicação para mim só tem um nome, e é Deus. E alguns dias atrás eu estava pensando assim, que o Marcelo parou do meu lado, ficou conversando comigo e no final das contas eu nem desejei um feliz ano novo para ele. E nem ele para mim, exatamente na virada. Mas aí eu me lembrei que no dia anterior a gente já havia se desejado um feliz ano novo. E essa foi uma das vezes que Deus conversou comigo. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa história, comenta, compartilha e não se esqueça, estamos juntos, com fé, força
e coragem.